Oi, gente. Eu vou fazer aqui uma introdução da primeira carta de Paulo a Timóteo. É, Essa carta, ela difere das outras, né? Porque elas são chamadas juntamente com a carta a Tito e a segunda carta a Timóteo, elas são chamadas de cartas pastorais. São cartas dirigidas a esses dois homens e aí realmente com a intenção de instruir quanto no que se diz ao ministério, à liderança da igreja. Agora eu quero tentar falar aqui um pouco de quem era Timóteo, né, que Paulo cita tanto nas suas cartas, quem foi esse homem que é coautor com Paulo em várias cartas que ele envia às igrejas, quem é esse homem que durante tanto tempo fez várias viagens missionárias com o apóstolo Paulo. Timóteo, ele era neto e filho de mulheres judias, ele era natural da cidade de Listra, na Galácia do Sul. Essas duas mulheres foram fruto da primeira viagem missionária de Paulo. Quando Paulo passou por lá pregando o evangelho, elas receberam essa palavra, então elas se converteram, né? Timóteo, desde cedo, embora o seu pai sendo grego, ele foi instruído por essas mulheres na lei, na palavra do Senhor, e ele tinha, e possivelmente, depois da passagem ali de Paulo, né, pregando a palavra, ele tenha de fato se convertido, porque o fato de nós estarmos na igreja não quer dizer que nós somos convertidos. Então, ele realmente ele recebeu a palavra da salvação, né? E um fato assim interessante é esse homem que Paulo vai chamar quando ele volta ali para o Listra, ele vai chamar esse homem para ser o seu companheiro nas suas viagens missionárias, possivelmente substituindo o evangelista Marco, que tinha se separado deles lá em Perge, né? Então ele voltou para Jerusalém e possivelmente Paulo colocou Timóteo ali no lugar dele, né? E foi assim, ele veio a se tornar um braço direito de Paulo, um homem de confiança para qualquer situação que tinha que resolver assim de mais grave. Paulo, ele enviava Timóteo. Timóteo era um homem assim muito querido, muito amado, muito respeitado, não só na cidade dele, não só na comunidade dele, como ele era natural de Listra, disse que a fama dele chegava até Icônio. Então, era realmente assim um homem admirável. Paulo vai dizer que no coração dele, né, ele fala que é um homem sem igual, é um homem assim singular e que a gente vê que tinha ali um lugar especial, né, no coração de Paulo. Paulo vai dizer que é o filho na fé dele. E antes de sair para essa viagem missionária, Paulo faz algo, né, que parece que é contraditório. Paulo circuncida Timóteo. E por que Paulo faz isso? Que se já teve uma confusão lá em Antioquia, porque justamente os judaizantes desceram de Jerusalém e diziam que os novos cristãos tinham que circuncidar. Por uma questão, Paulo não deixou Tito se circuncidar em Jerusalém, que os judeus estavam exigindo, por uma questão de achar que tinha que acrescentar mais alguma coisa à obra de Cristo. E Paulo disse, não, com isso daí eu não tenho acordo. Mas para Timóteo, como Timóteo era judeu, por uma questão cultural, aí não tem nada a ver de ritual, de alguma coisa a mais dentro da doutrina cristã, como eles iam pregar aos judeus, sabendo que Timóteo era judeu e que ele soubesse que ele não tinha sido circuncidado quando criança, isso poderia lhe acarretar um choque cultural muito grande, porque isso para o judeu é muito sério, né? Se você chamar alguém, que você quiser xingar um judeu, chama ele de incircunciso. Então, de fato, para eles a circuncisão era muito importante e poderia ser uma barreira ali na hora que fosse pregar o evangelho. Então o próprio Paulo vai lá e circuncida Timóteo antes de fazer essa viagem missionária. E Paulo, nessa ocasião, quando ele sai da prisão de Roma, ele deixa Timóteo em Éfeso, deixa Tito em Creta e deixa Timóteo em Éfeso. A gente já estudou ali os assuntos que tinham na igreja de Éfeso, e ele fala lá no capítulo 3, no verso 14 e 15, olha o que ele diz. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar,
fique ciente de como deve se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte. Então a intenção é essa. O que você deve fazer até eu chegar, Timóteo? Então ele começa, né? Primeiro ele fala que você lembra que você foi chamado por, então, houve uma profecia, ele dá a entender que teve ali uma profecia quando os irmãos oram lá em Atos por ele, né? Que teve uma profecia acerca do ministério dele. Paulo tem a plena consciência que não foi ele mesmo que chamou Timóteo para o ministério, que foi o próprio Deus, né? O próprio Espírito Santo que chamou, deu ali, né? Provavelmente ali naquela imposição de mãos, realmente teve ali um enchimento do Espírito, uma palavra de profecia para ele. E ele vai dizer que a gente começa a falar que a gente deve orar, né? Que orar o tempo todo. Isso é uma prática do cristão, que nós, enquanto cristão, nós temos de ter esse hábito de intercessão, de oração, inclusive por nossas autoridades que nós negligenciamos. E ele vai dizer que quer para a gente tenha paz. Então, ele começa a falar como você deve proceder. Se você for levantar líderes na igreja, então você observa o comportamento, né? Não impõe a mão precipitadamente, que a gente sabe quando a gente vai consagrar, tem consagração de pastores, né? De diáconos, então vem exposição de mãos. Então ele não impõe as mãos precipitadamente. Por quê? Porque às vezes a pessoa aparece, né? Parece que ela tem que ela é muito eloquente, que ela fala bem, que ela faz isso, né? Mas observa, né? Porque muito mais do que o dom, mais importante do que isso, o dom da pessoa, mais importante é o testemunho que ela tenha. Ela tem que apresentar uma vida com Deus, que seja homem de uma só mulher, não seja dada muito vinho, que não haja mentiras. Então, ou seja, você tem que realmente ter um testemunho de uma vida com Deus. Isso vai ficar, o dom ele vai vir em segundo plano, vamos dizer assim, né? E que não seja neófito, ou seja, que não seja novo na fé, porque a gente sabe quando a pessoa é nova na fé, então ainda não tem aquela maturidade espiritual, ela pode confundir e achar que o dom é coisa dela, é qualidade dela mesmo, e isso não vai edificar realmente na igreja, né? E ele vai dar algumas instruções como o pastor deve agir na questão social ali, com a questão com as viúvas, como devem ser tratadas, né? Porque eu já falei em outra ocasião que as viúvas elas não tinham assistência, a não ser da família, então que era para a igreja considerar de fato aquelas que fossem realmente viúvas, aquelas que não tinham o apoio de ninguém exterior. Se tinha algum crente que tinha alguma viúva em casa, então que esse crente, o pastor tinha que instruir que esse crente ele era responsável em cuidar daquela viúva, né? E que a igreja só tomasse conta realmente de suprir aquela que não tinha nada. E ele vai dizer, né, que tem que começar a obra por dentro de casa. Então não adianta a gente ser bênção na rua lá para quem está do outro lado do mundo. A obra ela começa assim, dentro da nossa casa, depois dos irmãos da fé, mais longe até atingir os inimigos, mas sempre os mais próximos. E ele vai falar acerca dos falsos mestres, né? Vai falar que nos últimos tempos vão apostatar da fé. O que é apostatar? É você desistir, porque às vezes as pessoas são levadas, né, a um evangelho às vezes de promessas, somente de coisas boas, né? Então, às vezes, quando começa ali, a gente vê que a coisa começa a apertar dentro do evangelho, inclusive aproveitando aí o gancho dos falsos mestres que queriam pregar ali um evangelho mais raso, mais light, mais flexível, né? Então ele diz assim que tem que ser firme, que é para repreender, para repreender uma pessoa mais idosa do que ele, como se fosse pai, algum irmão, né, como se fosse irmão mesmo, aquele que fosse mais novo como filho. Ele dá realmente assim uma aula de como ser líder na igreja. Você tem que se adaptar, tem que ter a sensibilidade para essas coisas, né? A pessoa, não é simplesmente porque você é pastor que você vai chegar a uma pessoa de idade, você fez isso, como se fosse uma criança. Então, é mais ou menos assim que a gente entende. Então, a gente vê que essa carta, embora tenha sido escrita para Timóteo, mas a gente vê que ela é muito atual, tem muita validade nos nossos dias hoje, que nós devemos aplicá-las na nossa vida. E a gente vai vendo ali, depois você vê realmente que é uma carta que trata de geral, né, vamos dizer assim. E o que eu posso dizer é que o apóstolo Paulo, né, ele foi um grande líder, o maior líder do cristianismo, mas também vale dizer que Timóteo também foi um excelente liderado. Ele teve extrema obediência
ao seu líder Paulo. Eu acho que aí está o segredo, né? Quem quer se tornar um grande líder tem que primeiro aprender a ser liderado, né? Você tem que aprender a aprender, porque nem sempre é fácil, né? Nós começamos a aprender e já achamos que sabemos. Timóteo, ele passou um bom tempo ali servindo ao evangelho, o apóstolo Paulo vai dizer isso, não servindo a Paulo, servindo ao evangelho sob a liderança de Paulo. Então eu acho que isso é muito tremendo, extremamente atual, que a gente traga isso para a nossa vida hoje e a gente possa ter líderes que nos inspirem, que possa ter líderes que nos impulsione, mas que, sobretudo, que a gente possa ter a plena consciência que a nossa servidão é diferente. Timóteo não servia a Paulo, Timóteo servia ao Evangelho. E que a nossa servidão deve ser sempre para o Senhor. Que essa carta venha te instruir. Amém? Beijo.